Então, fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, é importante e também de graça. Confirma aqui embaixo a tua inscrição e deixa o like nesse vídeo, beleza? Olha aqui, temos muitos assuntos para tratar sobre o Vasco nesse vídeo. Tá? Muitos. Fica atento então, ligado aí. Mais uma vez, sobe o like no vídeo e confirma a tua inscrição aqui embaixo. Gente, a 777 contratou uma empresa carioca, né, de advocacia para defendê-la, para tentar, para ser mais exato ainda, derrubar a liminar concedida ao Vasco pela Justiça. Liminar que paralisa, né, bloqueia o contrato da 777 com o Vasco. Ou seja, eles vão tentar. Muita gente ontem dizendo, a liminar já caiu. Gente, na boa, dificilmente vai cair. Eu não sou advogado, não tenho expertise nessa área, não. Mas olha aqui, pelo que eu entendo, olhando o histórico da 777 lá fora, mas ela está em dia com o Vasco. Mas qual a segurança que ela passa para o Vasco, financeiramente falando? Então, assim, eu não vou cair nessa papagaiada que essa liminar vai cair amanhã, não. E acho até, gente, que se a 777 não quiser perder os 31% que ela conseguiu comprar das ações do Vasco, ela tem que vender logo. Senão ela vai perder também. A situação da empresa é grave e é séria. E não vem aqui o plantãozinho do mais, não, hein? Porque foi através de vocês que o Vasco chegou nessa situação. O Pedrinho está corrigindo rota. E isso é muito sério, é muito importante. A gente precisa ficar atento e a gente precisa ficar ligado. Então, não é porque a 777 contratou um escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro que ela vai derrubar essa ação, não. O contrato foi assinado de acordo com as leis brasileiras. Então, não vamos cair nessa papagaiada, não. Tá certo? Isso aí é conversa para boitatá. Caiu nada. Tá certo? Quem tem que cair fora são eles, pô. Olha aqui, Eduardo, que história é essa de demissão do Vasco? Vou falar sobre isso, mas antes eu peço para você que não é inscrito na Betano ainda, aqui embaixo tem um link fixado da Betano e na tela passando para você um código promocional. Faça a sua inscrição na Betano aqui pelo canal Vasco Connection e ganhe até R$ 1.000 no momento do seu primeiro depósito. R$ 1.000 de bônus. Ganhe até R$ 1.000 de bônus no momento do seu primeiro depósito na Betano. Tá certo? Então, pega o link aqui embaixo fixado no primeiro comentário desse vídeo e o código promocional passando aqui na tela para você. Vai lá, faça a sua inscrição, depois me chama aqui no WhatsApp, o DDD é 21, o telefone é 999811630. Eduardo, para quê? Esse é o WhatsApp aqui do canal, para você fazer parte do grupo aqui do canal, grupo de sorteios de camisas, ingressos e muito mais. Tá certo? Então, faça a sua inscrição na Betano e me adicione aqui no WhatsApp do canal. Vamos falar sobre essa possível demissão no Vasco? É do preparador físico Diego Pereira. Olha aqui, é um profissional do mais alto nível, é um dos melhores do mundo na função, um grande preparador físico, um grande vascaíno também. Pô, Eduardo, você quer a saída dele? Não, de jeito maneira. Mas sabemos, tá? Só para finalizar o papo do Diego, o Diego é um cara realmente sensacional, trabalhador, excelente profissional, trabalha firme com a equipe, com o time e muito mais. Então, assim, é realmente um cara que poderia e pode, na minha opinião, permanecer nessa comissão técnica. Mas o que acontece, Eduardo? Acontece que, geralmente, os treinadores, novos treinadores e tal, e o Diego sabe disso também, os treinadores, eles têm os homens, as pessoas da confiança dele, preparador físico, auxiliar técnico e tudo mais. Então, o novo técnico do Vasco, Álvaro Pereira, chegaria com Pedro Valdemar, novo auxiliar técnico, Leandro Mendes, novo preparador físico, Ricardo Ferreira, fisiologista, e José Teixeira, auxiliar técnico.
Aí é aquela situação. Ele vem, mas vem junto com toda a sua comissão. Então, assim, a situação do Diego Pereira é muito difícil. Ele hoje é o treinador do Vasco. Vou repetir aqui, um dos melhores do mundo. E não sei se, de repente, tem como conversar com a comissão técnica, com a nova comissão técnica. Amanhã o técnico chega aqui no Rio de Janeiro. Vamos aguardar de fato o que vai acontecer envolvendo essa situação. Eu fico triste pelo Diego porque sei do amor que ele tem pelo Vasco e o profissional que ele é, né? Ele não quer sair do Vasco. Essa que é a grande realidade. Gente, eu vou falar sobre os ingressos do Vasco aqui. Já foram emitidos mais de 15 mil, tá? Vasco e Fortaleza, terça-feira, decisão na Copa do Brasil em São Januário. Olha, com transmissão aqui do canal, hein? Fica atento aí, ligado, confirma aqui embaixo a tua inscrição, tá certo? Olha aqui, que assunto brabo, hein? E reforço no caixa, vamos falar sobre isso. Vasco, SAF aguarda Betfair um adiantamento, né? Para ajudar no fluxo de caixa. Ontem eu trouxe para vocês aqui uma informação muito grave. No último vídeo ontem da tarde, falando sobre caixa zerado. Mais uma prova da falta de seriedade da empresa 777 com o Vasco. Vou repetir aqui, de coração e com muita tristeza que eu apoio a SAF. A SAF ela não vai acabar, né? Ela não vai deixar, o Vasco não vai deixar de ser SAF. Nós apoiamos e acreditamos em várias promessas. E realmente, a gente fica triste, pô, porque nós fomos enganados. Eduardo, mas ninguém sabia de nada. Ninguém tem acesso ao contrato. Quem teve foi o Pedrinho. Agora eu vou repetir isso aqui. Então que história é essa de já sabia? Sabia de nada. Deveriam saber lá atrás. Deveriam saber lá atrás, há 20 anos atrás. Levantar a vozinha agora para dizer que é vascaíno não funciona, não. Porque aqui nós defendemos uma solução para o Vasco, para salvar o Vasco do que fizeram com o Vasco. Nós defendemos essa vascainidade aqui. Tá certo? Então, não vem para cá de papagaiada não, que eu jogo pro alto com 2 minutos. Aqui eu cuido mesmo do canal Vasco Connection, que é um canal feito para vascaínos de verdade. Vascaínos de verdade. Aqui eu não abro espaço para ninguém ficar xingando ninguém, para as pessoas ficar, falando do Vasco, destruindo a imagem do Vasco. O papo da oposição, não gosto disso. Nós temos que falar da situação. Nós temos que viver o momento. O Vasco não precisa de pessoas de papagaiada aí na internet, mas não. Nós precisamos aqui, o Vasco precisa de apoio. As pessoas precisam estar ao lado do Pedrinho, nesse momento tão difícil da história do clube. Não é ficar de papagaiada aí, xingando, ofendendo, dizendo que tinha ou tem a solução não, porque não tem porcaria nenhuma. Tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Então, assim, é realmente um aporte importante. Quem vai fazer esse aporte é a Betfair, né? Um adiantamento aí do patrocínio, o maior patrocínio da história do Vasco. Então a Betfair já chega colocando dinheiro no caixa para agilizar o fluxo de caixa do clube. Ontem algumas pessoas me perguntaram sobre o Felipe Coutinho. Olha, o Felipe Coutinho está decidido a voltar ao Brasil, tá? Está decidido a jogar no Vasco. E o Pedrinho tem papel fundamental nesse acordo, Na verdade, o Pedrinho teve um papel fundamental em todos os sentidos envolvendo o Felipe Coutinho, tá? O Pedrinho é ídolo do Vasco, teve conversas com o jogador, é um jogador de 31 anos, base do Vasco, conhece o Vasco. Vai ser uma festa absurda no aeroporto, porque o retorno do Coutinho não é de um jogadorzinho qualquer, não. É de um jogador mundialmente conhecido, um jogador que tem condições, sim, de vestir a camisa do Vasco e disputar a próxima Copa do Mundo. Porque aqui no Brasil ele sabe que vai reinar. Aqui no Vasco ele sabe que, me dá a camisa que eu entro em campo e resolvo a parada. Gente, eu tô falando aqui de um astro, em todos os sentidos, de um craque. Desculpa a palavra astro, mas é porque
O retorno do Coutinho é sensacional para o Vasco. Isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Não temos certeza de nada na nossa vida. Mas eu tenho essa dentro de mim. Coutinho vai voltar para o Vasco. Coutinho vai acertar com o Vasco. Não vai demorar, não. Não vai demorar, não. Olha aqui, vamos falar de polêmica na CBF, arbitragem, porque quem apita o jogo entre Vasco e Fortaleza é simplesmente o Wilton Pereira Sampaio. Um árbitro polêmico, um árbitro chato, um árbitro que é aquela figurinha repetida que a CBF e o CNM, agora presidente da comissão de arbitragem da CBF, colocam, enfim, nos jogos assim, de maneira absurda. Porque o cara erra, vive envolvido em polêmicas, e aí as pessoas do Vasco precisam protestar, desculpa, mais vezes na CBF, hein? Porque a arbitragem ela é divulgada com antecedência, pô. E aí, eu não sei a opinião de vocês, não gostei, tô reclamando sim, já protesto com muita antecedência aqui, porque não acho um árbitro preparado, pelo menos nos jogos do Vasco. Porque o problema para esses caras parece, ó, é o Vasco, é a camisa do Vasco. Então, assim, vamos ficar atento, vamos ficar ligado aí com essa questão envolvendo a arbitragem no futebol brasileiro. E para finalizar aqui, eu quero falar, tá na capa aí, é título do vídeo, quero falar do JP. Ontem eu recebi uma informação que o JP, assim como o Guilherme Estrela, vem se destacando demais nos treinamentos. É um menino que recebeu uma oportunidade lá no início do Campeonato Brasileiro com o ex-técnico do Vasco, Ramon Dias, foi bem e de repente some. De repente as pessoas esquecem. Gente, nós temos soluções dentro de casa, hein? Nós temos bons jogadores na base do Vasco, hein? Jogadores como, principalmente jogadores do meio campo, onde é a maior carência do Vasco no meu entendimento. Tá? Então, vamos aguardar, o JP está se destacando, é um bom reforço, pelo menos ali para o banco de reservas, sabe? Esse jogo contra a equipe do Fortaleza é realmente um jogo assim para tudo, vamos acompanhar, é decisão na Copa do Brasil, então vamos ficar atento, vamos dar oportunidade, Rafael Paiva, para os meninos também, você conhece essa molecada, o Vasco precisa correr, movimentar mais esse meio campo, porque quando o Paê abre lá para o lado esquerdo, ele não tem um companheiro ali na construção das jogadas, fica um buraco ali, fica um vazio porque ele abre pela esquerda. Tanto que o gol do Verratti, só você parar para pensar, quando você para analisar, o cruzamento do Paê vem do lado esquerdo, para dentro da área, e aí é realmente uma característica do jogador. Né? Ele puxa, ele corre para o lado esquerdo, e depois ele faz as jogadas dele, de arremate, de cruzamentos e tudo mais. Então, o Vasco precisa de um jogador de criação ali pelo lado direito. Fica um buraco ali, um espaço muito grande ali, vazio. Tá certo? Então, vamos aguardar o que de fato vai acontecer, vamos esperar, vamos torcer. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Vasco, mais notícias importantes, tá certo? Live aqui no canal, então sobe o like no vídeo, se inscreve aqui embaixo, porque esse mês tá agitado, hein? O mês agitado no mundo do Vasco, pela madrugada, tá certo, gente? Então, tô cansado, tô com a voz combalida, mas vamos com tudo, vamos para cima. Tá certo, gente? Um beijo no coração de todos vocês, um excelente final de semana. Daqui a pouco eu volto, fica atento aí. E saudações vascaínas.